Olá, olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial e esse é o seu canal do Tabelião. E hoje estamos muito felizes porque nós encerramos a fase falimentar. Vem cá falar oi. Mais uma vez, o Jaminzinho veio aqui falar: oi, pessoal! Vamos falar de recuperação de empresas? Yes! Fala! Yes. Tá bom. E aí, eu voltando a dizer, estou muito feliz porque nós encerramos os estudos de falência e hoje iniciamos os estudos de recuperação de empresas. Não levem tudo a ferro e fogo, porque a ferro e fogo não dá. Brincadeira, não ficou boa essa, né, filha? Não. Vamos lá, mas vamos lá. Pessoal, prestem bem atenção no que está por vir, prestem muito bem atenção com energia, com foco, com intensidade, porque recuperação judicial é um importante tema para a sua vida jurídica, sobretudo se você vai fazer prova da OAB, prova de concurso público ou advogar em direito falimentar. Não saia daí, em hipótese nenhuma. Antes de nós tratarmos da dogmática jurídica, dos estudos dos dispositivos legais atinentes à recuperação de empresas, eu gostaria de dar um passo atrás e analisar este instituto que nós estudaremos aqui nessa aula sob a ótica do direito constitucional. O princípio da função social da empresa. Esse princípio que vai dizer que a empresa não deve ser observada apenas e tão somente sob a ótica individualista daqueles que são os sócios da empresa, mas também tudo aquilo que cerca este importante ente da economia, a empresa, a mola propulsora da nossa economia, não só brasileira, mas mundial. Isso acontece porque a empresa não só obtém os lucros advindos de sua atividade cotidiana, mas ela também realiza empregos, pagamento de impostos, a circulação de riquezas e por aí vai. E é nesse sentido que nós devemos observar a recuperação de empresas, sob a ótica do princípio da função social da empresa e da preservação da empresa. Gostaria de voltar um degrau antes, quando nós estudamos lá no início da ação de falência, quando nós observamos a saúde financeira da empresa em 3 estágios de dificuldade econômico-financeira. Nós temos um estágio que é, digamos, inicial de gravidade, em que o próprio empresário consegue resolver o problema financeiro, quer por meio do rearranjo da sua estratégia de negócios, pedido de empréstimos ou alguma outra solução que a mirabolante mente do empresário tem. Um segundo estágio, um segundo grau de dificuldade econômico-financeira exige aí o que nós estamos falando da intervenção do Instituto Jurídico da recuperação de empresas. Isso porque eu comparo esse estado de dificuldade média, dificuldade econômica-financeira, com a necessidade da intervenção, em caso aí, simbolicamente falando, de um doente, a intervenção cirúrgica. Vamos pensar aí no caso de uma apendicite. É necessário, então, a intervenção médica, uma intervenção mais invasiva. Mas quando a empresa tem um estágio de dificuldade econômica e financeira mais avançada, aí não tem jeito. Aí nós temos que aplicar os remédios, os institutos jurídicos da falência. Então, quando nós estivermos diante de um estágio de dificuldade econômica e financeira média, nós podemos aplicar os institutos jurídicos que nós estudaremos agora, a recuperação de empresas, visto sempre sob a ótica do princípio da função social da empresa, da preservação da empresa. Lá na nossa querida Lei de Falências, a Lei 11.101 de 2005, nós temos lá que o artigo 47 diz expressamente que quando as empresas estão em dificuldade econômica e financeira, deve-se propalar
todas as forças, as vozes, no sentido de preservar aquela entidade, aquela empresa produzindo, a fim de que toda a cadeia de bonança, de prosperidade continue andando em frente, ou seja, a manutenção do emprego, o pagamento dos impostos, a circulação de riquezas e, obviamente, aí a obtenção dos lucros dos empresários. Visto sob essa ótica, nós temos aí sempre, enquanto juristas, a possibilidade, e aí vai uma opinião particular minha, a possibilidade sempre de argumentar em peças ou em respostas dissertativas por esses princípios que nós mencionamos agora há pouco. O princípio da função social da empresa e o princípio da preservação da empresa. Gostaria de iniciar a nossa aula separando aí os institutos da recuperação de empresas em subinstitutos, porque nós podemos estudar este item da lei de falências da seguinte maneira. Então nós temos como a raiz, o tronco, a recuperação de empresas, que pode se subdividir em recuperação judicial e recuperação extrajudicial, conforme o socorro legal se processe no próprio judiciário ou fora do poder judiciário. Se houver uma recuperação dentro dos pretórios, nós teremos a recuperação judicial. Se ela for realizada fora dos pretórios, nós teremos uma recuperação extrajudicial. A recuperação judicial pode ser comum, que é a grande maioria dos casos, que nós estudaremos com maior ênfase aqui, ou a especial, direcionada especificamente para as microempresas e empresas de pequeno porte. Já a recuperação extrajudicial, ela se divide em obrigatória ou facultativa. Conforme haja a necessidade da homologação desse acordo da recuperação, do plano de recuperação judicial, a homologação feita pelo juiz, ou quando há unanimidade do acordo entre os credores, aí então a homologação torna-se facultativa. Mas dito isso, nós podemos avançar para o que é o foco do nosso estudo de hoje, que é a recuperação judicial comum. A recuperação judicial comum, como eu já disse um pouco antes, ela se processa perante os pretórios brasileiros, sempre no foro da Justiça Estadual, conforme nós já vimos lá no artigo 3º da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, no foro do principal estabelecimento, considerado principal estabelecimento, aquele com maior volume de negócios, aquele onde os contratos são fechados, e nessa perspectiva nós temos aí uma ação proposta, ação de recuperação judicial. E vamos logo para dizer quais são os requisitos legais para a propositura da ação de recuperação judicial sob a modalidade comum. Primeiro item que deve ser observado é que o advogado que vai postular em juízo essa ação, ele deve observar se este empresário potencial, empresário recuperando judicialmente, ele está inscrito perante a junta comercial de maneira regular pelo prazo de 2 anos. Além disso, nós temos que observar se este mesmo empresário que está postulando a recuperação judicial, ele não pediu nenhuma outra recuperação judicial nos últimos 5 anos. Isso vale também para as microempresas e empresas de pequeno porte. Ele também não pode ser considerado falido. Mas se ele tiver sido considerado falido, tiver havido alguma ação de falência com sentença transitada em julgado, se ele tiver se reabilitado, ele poderá postular a recuperação judicial. E por último, que ele não tenha sido condenado por nenhum crime falimentar, portanto, crime previsto na ação de falência. Então, uma observação importante que nós temos na Lei 11.101 de 2005,
normas que atinem ao direito material, direito processual e também sobre o direito penal. Existem lá artigos de lei com previsão expressa de tipos penais. Então, a não escrituração dos livros obrigatórios por parte desse empresário pode ocasionar aí a condenação por um crime falimentar. Se tiver havido este crime falimentar, não poderá haver aí o pedido, ou melhor, a concessão da recuperação judicial. Isso na fase inicial, e eu chamo a atenção de uma maneira bem enfática que, assim como na ação de falência, aqui na recuperação judicial, nós temos 3 fases também muito nítidas. Lá na ação de falência, se vocês não assistiram ainda às nossas aulas de direito falimentar, recomendo que vocês voltem aí a algumas aulas anteriores para entenderem a ação de falência em toda a sua completude. E lá nós estudamos as 3 fases da ação de falência de maneira muito clara: a fase pré-falimentar, a fase falimentar e a fase pós-falimentar. Aqui na ação de recuperação judicial, nós temos também o estudo da recuperação judicial, também feito em 3 fases muito claras. A primeira fase é chamada fase postulatória, que vai observar esses requisitos que eu acabei de falar, dentre outros que devem estar constantes da petição inicial. Então, a fase postulatória, a fase de deliberação é a fase número 2 e a fase de execução. A fase postulatória vai desde a petição inicial até o deferimento do processamento. Olha só, é um despacho de processamento, não é a decisão propriamente dita da recuperação judicial. É o que nós estamos estudando neste momento. Então, foi postulada aí, nós temos aí hipoteticamente um caso aí, então nós observamos que deve haver um empresário regular por no mínimo 2 anos, que ele não tenha pedido recuperação judicial nos últimos 5 anos, que ele não tenha sido falido, se tiver sido falido, que ele tenha se reabilitado e também não deve ter praticado nenhum crime falimentar. E aí a petição inicial é muito complexa, ela vai conter aí os motivos pelos quais houve a crise econômica e financeira, quais são os balanços patrimoniais, de resultado econômico, quais são os contratos que existem elaborados, quais são os credores, uma série de itens que estão previstos expressamente lá na lei de falência. Então, se você for postular uma ação de recuperação judicial, você deverá observar este dispositivo legal. Se estiver aí presente todos os requisitos, haverá o despacho de processamento. Mas se não houver o preenchimento de todos esses requisitos legais, nós teremos aí a possibilidade da emenda da petição inicial. Mas veja bem, vou ressaltar aqui que nessa primeira fase, a fase postulatória, em que se está postulando, que se está pedindo, não existe ainda a recuperação propriamente dita. Nessa primeira fase, o juiz vai analisar se estão presentes todos os requisitos legais necessários para o processamento, para o andamento, para a próxima fase, que é chamada a fase de deliberação. Na fase de deliberação, os credores vão analisar o plano de recuperação judicial e aí, então, em havendo a aprovação do plano de recuperação judicial, nós teremos aí o avanço para a próxima fase, que é a fase de execução deste plano de recuperação judicial. Então, aí é a síntese das 3 fases da ação de recuperação judicial. Mas nós ficamos por aqui nesse contexto inicial, não vamos avançar muito mais. Agora, nesta aula, não é o nosso objetivo. O objetivo desta aula é introduzi-los neste importante Instituto da Recuperação de Empresas, direcionar as ramificações existentes e deixá-los cientes do que está por vir. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Convido-os
a se inscreverem no nosso canal. O canal do Tabelião está recheado de conteúdo jurídico, dicas de oratória e também de direito notarial e registral. É um prazer tê-los conosco. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Procure por Breno Torres. Até mais. Tchau.